dificuldades, tantas situações que vêm para tentar nos travar. E isso o inimigo ele vem armando de vários lados para tentar parar a obra, para tentar parar a igreja de Deus. Mas sabemos de uma coisa, que estamos aqui, estamos firmes e o Senhor é conosco. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar os corinhos, em nome de Jesus. Vamos acompanhar com as palmas para Jesus. Amém? Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Estou sentindo uma coisa aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Vai operar nesse lugar. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Hoje nós estamos aqui agora, porque Jesus vai derramar o seu poder. Daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Glória a Deus. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Hoje está comigo. Aleluia. Alegra minha alma. Glória a Aviva Jesus. cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Tu vive reclamando, é porque tu não tem fé. Quem crê em Jesus Cristo não tem medo da maré. A luta vem e passa, tudo se reluz. O que tu precisas, conta pra Jesus. O que tu precisas, conta pra Jesus. Glória a Deus, as palmas pra Jesus. Louvado seja Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje Jesus tem uma palavra para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Semana que vem é o irmão André que vai deixar a palavra para nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos abrir o livro de Filipenses. Filipenses. Se quiser colocar o fundo aí. Glória a Deus.
Filipenses, glória a Deus, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, aleluia, versículo 5. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Aleluia, Jesus. Está escrito assim a palavra do Senhor: seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da Tua bendita palavra, maravilhosa palavra, Senhor. Senhor, nesta noite, Senhor, desejamos aprender mais da Tua palavra e desejamos também escutar a Tua voz, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala o que o nosso coração, meu Pai, precisa escutar do céu. Fala, Senhor, com a nossa alma. Meu Deus, precisamos da Tua palavra, precisamos sair fortalecido, precisamos deste alimento, Pai. Nesta noite, Jesus, meu Deus, tira os impedimentos que querem, Senhor, Satanás tentar para não deixar esta palavra chegar ao nosso coração. Mas, Senhor, cremos, meu Pai, que o Senhor já está nos protegendo nesta noite. Fala, Senhor, fala com a nossa alma, em nome de Jesus. Pode se assentar com as palmas, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, meu Deus. Os irmãos podem deixar a Bíblia aberta se quiser também, em nome de Jesus, que nós vamos passear um pouquinho aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra. Estamos aqui diante de uma palavra que Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Filipenses. E nós entendemos que a igreja de Filipenses foi uma igreja que Paulo ele amou muito. Uma igreja que Paulo ele se alegrou muito naquela igreja, porque ao ponto de nesse capítulo 4, Paulo falar que aquela igreja é a alegria e a coroa dele. Paulo ele exalta tanto a igreja de Filipenses, ao ponto dele chamar a igreja de coroa. Ou seja, ele exaltou a igreja. E ele exaltou a igreja porque ele via que a igreja de Filipenses tomava ânimo com as prisões. Ele via que a igreja de Filipenses tomava alegria com as pregações de Paulo. E Paulo, ele está trazendo ensinos maravilhosos para nós na carta de Filipenses. Nós vemos Paulo, como no versículo 5, nós vamos começar pelo versículo 5. Paulo ele fala para os irmãos, ele está ensinando os irmãos, em toda a carta de Filipenses, ele está ensinando os irmãos. E ele deixa bem claro para os irmãos, nesse ensinamento, ele fala: irmãos, seja a vossa equidade notória a todos os homens.
perto está o Senhor. Quando Paulo, ele está falando para os irmãos, que a equidade seja notória diante dos homens. Paulo está falando para os irmãos mostrarem o testemunho de crente diante dos homens. Porque a equidade, nós temos equidade e nós temos iniquidade. Iniquidade é o pecado, é aquilo que os ímpios praticam. E a equidade é aquilo que os santos, aquilo que os justos, aqueles que os verdadeiros, aqueles que obedecem a palavra praticam. E Paulo está falando para a igreja de Filipenses mostrar essa equidade diante dos homens. Ou seja, o testemunho vale muito nos dias de hoje. Se valia naquele tempo, o testemunho de servo, o testemunho de serva, vale muito nos dias de hoje. O testemunho de cristão, para os dias de hoje, vale muito, porque hoje as pessoas olham para você e elas querem ver algo diferente em você. As pessoas olham para mim e elas querem ver algo diferente em mim. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de vestir, todo o caráter cristão tem que estar testemunhando diante dos ímpios. Porque os ímpios eles vão olhar e eles vão ver a diferença. Por isso que lá no livro de Malaquias fala, então eu verei as diferenças entre o crente e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Então Paulo está falando assim, irmãos, mostre essa equidade, mostre o testemunho, mostre o seu comportamento diante dos homens, mostre as suas boas obras diante dos homens, para que quando os homens vejam, eles vejam que vocês servem a um Deus eterno, para que quando os homens vejam, eles vejam que vocês servem ao Deus que ressuscitou o teu filho dentre os mortos. Então Paulo está falando isso para os irmãos, e ele ainda fala mais, ele fala assim, perto está o Senhor. Vamos abrir o livro de Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16. Que está escrito assim. Abre a Bíblia aí. Mateus capítulo 5, versículo 16. Jesus ele disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então aquilo que Paulo está falando é aquilo que também Jesus falou. Ele falou, assim resplandeça a vossa luz, assim resplandeça o vosso testemunho, assim resplandeça o vosso comportamento, o jeito de falar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem, para que eles vejam as vossas boas obras. Ou seja, quando os homens, eles olharem as vossas boas obras, eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Então nós vemos como testemunho de servo de Deus e de serva de Deus. Ou seja, nós temos que ter esse testemunho na nossa casa. Nós temos que ter testemunho diante dos nossos parentes. Nós temos que ter testemunhos no trabalho. Aonde nós andamos é no trem, é no ônibus. Nós temos que dar esse testemunho para que eles vejam que o Senhor é na sua vida. Para que eles vejam que o Senhor Jesus, Ele também é na minha vida. Por isso ele fala assim, ó, perto está o Senhor. Ou seja, seja a vossa equidade notória, porque Jesus ele está te olhando. Hoje nós vemos muitos lugares, as pessoas dando mau testemunho, crentes que falam palavrão, crentes que mentem. Nós vemos em muitos lugares, crentes que não dão testemunho mais. Ou seja, não está fazendo a vossa luz resplandecer diante dos homens. Não estão glorificando a Deus. Por quê? Porque não está dando testemunho. Hoje nós vemos crentes irados. Nós vemos pessoas que se dizem servos de Deus, mas que não teve ainda o caráter mudado.
Não teve o testemunho ainda mudado. Por isso que ele está falando, perto está o Senhor. Ou seja, Jesus ele está olhando. Jesus ele está vendo. Porque ai daqueles que escandalizam. Ai dos escândalos. É necessário, é lícito que venham os escândalos. Mas ai daqueles que venham os escândalos. Então por isso nós temos que vigiar. Em todo momento. Porque o diabo, meus irmãos, ele só está de olho em nós. Ele está ao derredor. O diabo ele está nos olhando e está querendo achar algum jeito de nós causar mau testemunho ao Evangelho. O diabo está querendo achar algum jeito de nós mostrar para os ímpios que nós não somos crentes, como nós falamos aqui. Muitos perderam a fé por quê? Porque viram outras pessoas que se diziam crentes, mas que não tiveram testemunho. Então, por isso que Paulo está falando assim, seja a vossa equidade notória. Aí o versículo 6 ele fala, assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Paulo está falando assim, irmãos, e não só isso do testemunho. Paulo está falando também, não estejam quietos. Não estejam preocupados. Com certeza, se Paulo estava falando isso, é porque tinha irmãos que estavam ali preocupados, ansiosos, que estavam preocupados com as coisas. E Paulo ele dá ênfase a isso. Ele fala, irmãos, não estejais inquietos. O problema muito sério é que nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Hoje nós vemos as pessoas querendo tomar decisões precipitadas. Querendo fazer as coisas precipitadas. Por isso que nós devemos o quê? Esperar em Deus. Por isso que o salmista, ele vem nos dizer, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então as pessoas hoje, o que elas fazem? Elas tomam decisões erradas e depois querem culpar a Deus. Elas tomam atitudes erradas e depois querem culpar a Deus. Mas a culpa não é de Deus. Porque se nós orar e esperar com paciência no Senhor, o Senhor Jesus ele vai nos dar direção. Se nós orar e esperar com paciência no Senhor, o Senhor Jesus vai mostrar o caminho melhor para nós. As pessoas hoje, elas têm a ansiedade, a inquietude dentro do seu coração. E isso é um problema que os crentes não podem ter. Paulo está falando assim, não estejais inquietos por coisa nenhuma. Por quê? Porque antes as suas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Então Paulo está falando assim, você está orando? Vocês estão buscando? Vocês estão pedindo direção para Deus? Vocês estão falando, Senhor, o Senhor permite, vamos colocar exemplos aqui, as pessoas viajam, mudam de casa, abre comércio, mas temos que apresentar a Deus para ver se realmente essa é a vontade do Senhor. As pessoas fazem as coisas sem orar. Isso é muito problema. Por quê? Porque se nós não orar, nós podemos quebrar a cara lá na frente. E é isso que muitas pessoas estão fazendo. Hoje as pessoas saem de um lado para o outro, andam de um lado para o outro, fica rodando no deserto, assim como o povo de Israel estava rodando. Por quê? Porque não está na direção de Deus, não está buscando, não está pedindo o caminho para o Senhor. E por isso que Paulo está falando assim, vocês estão orando? Se vocês estão orando, agora espera, não fique quieto. Não fique preocupado. Nós temos que ter paciência. Não ficar, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Calma.
respira, espera com paciência em Deus, as suas orações estão sendo escutadas diante de Deus. Aquilo que você está pedindo, o Senhor está ouvindo. Aquilo que você tem clamado, o Senhor está escutando. Mas esperai com paciência no Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós devemos esperar com paciência. E ele fala assim, porque quando nós oramos, quando nós buscamos, aí ele vem falar o que acontece no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então Paulo está falando assim, se vocês ficarem quietos e não orarem, se vocês ficarem quietos, preocupados, ansiosos, com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir, se vocês ficarem preocupados isso, a preocupação vem, mas apresente diante de Deus, ore diante de Deus, porque quando você orar diante de Deus, a paz de Deus que excede todo entendimento, que excede todo conhecimento, a paz de Deus que excede todos os nossos sentimentos vão ser cobertos por essa paz. Ou seja, Jesus, ele vai vir e vai trazer uma paz para nós. E vai guardar os nossos corações, como ele está dizendo no versículo 7. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ou seja, os sentimentos ele vem. Muitos querem fazer coisas, querem comprar isso, comprar um carro, vamos colocar exemplos, viajar, fazer coisas na família, casa, mas nós temos que entender uma coisa, que quando nós deixamos isso tomar o nosso coração, isso pode causar um problema e a fraqueza espiritual vem. Então Paulo está preocupado com a igreja de Filipenses, falando assim, irmãos, se vocês estão inquietos, orem. Se vocês estão preocupados, orem. Se vocês estão pedindo alguma coisa diante de Deus, continua pedindo. Porque quando vocês pedem aquilo que é do teu coração, o sentimento de você fazer isso ou fazer aquilo, de você comprar aquilo ou comprar isso, vai ser coberto por essa paz. Então quando nós oramos, as preocupações vão embora. Quando nós oramos, aquilo que nós queríamos fazer já não tem mais tanto poder, porque agora a paz de Deus está dentro de nós. Então por isso, a constância de um crente vigilante, de orar. Por isso o dever do crente de apresentar tudo diante de Deus. Senhor, posso fazer isso, Senhor? Senhor, eu quero comprar isso, mas eu posso. Senhor, eu quero mudar, mas eu posso. É o momento, é a hora certa. Por isso que nós devemos tomar cuidado. Porque o nosso coração é enganoso. Os nossos sentimentos são enganosos. Muitas pessoas tomam decisões e se enfraquecem, se afastam do evangelho. Por quê? Porque foi pelo sentimento, foi pelo desejo da sua carne, não foi pelo desejo de Jesus Cristo. E Paulo ele está preocupado com a igreja. Paulo ele está preocupado. E ele fala assim ainda mais. Versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então Paulo está falando assim, irmãos, com certeza aqui os irmãos estavam com alguma preocupação e Paulo estava sabendo. Então Paulo está falando assim, irmãos, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, se tem virtude, se tem poder, pense nessas coisas. Paulo está falando assim, pense nas coisas do alto. Paulo está falando assim, pense naquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do alto. Pense naquilo que é puro, aquilo que vem do alto. Porque as coisas terrenas, elas vêm para tentar nos abater, para tentar nos tirar do foco, para tentar nos tirar do caminho que é Jesus Cristo. Quando nós lemos em Colossenses, capítulo 3, Paulo ele vem falar assim, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima,
onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Então Paulo está falando assim, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, se tem louvor nisso, se tem poder nisso, pense nessas coisas. E está se cumprindo com essa palavra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Porque já está mortos e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Então, se nós morremos com Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, nova vida, novo homem, nova mulher. Agora aquele homem carnal, aquele homem, velho homem, passado, ele já não pode ter mais poder sobre as nossas vidas. Então o diabo constantemente vai querer que esse velho homem ressuscite. Ele vai colocar pratos, ele vai colocar desejos da carne, ele vai colocar sentimentos que não são sentimentos de Deus. Por isso que nós temos que estar vigilantes, por isso que nós temos que estar firmes, inconstantes, porque o inimigo, ele está só de olho em brechas. Ele só está de olho na nossa vida para ver se nós vamos falhar, para ver se nós vamos errar. Mas ainda mesmo que nós erre, Jesus, ele ainda nos perdoa. Aí ele fala assim, quando Cristo, versículo 4, Colossenses 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com ele, em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Ou seja, Paulo está falando assim, irmãos, pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto. Mostre o testemunho diante dos homens. Porque quando um crente, ele não tem testemunho, ele não tem um comportamento justo diante dos homens, o que acontece? Essa mesma pessoa, ela não teve a mudança de vida, exterior ou interior. Essa pessoa ainda está vivendo os prazeres da tua carne. Essa pessoa ainda está vivendo os prazeres do mundo ainda. Então Paulo está muito preocupado com isso. E ele está falando, quando Cristo nossa vida se manifestar, então também vós manifestarei com ele em glória. Mortifica os membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Paulo fala assim, os membros que estão sobre a terra, eles vão querer voltar, eles vão querer ressuscitar, eles vão querer tomar força de novo na sua vida. Mas por isso que nós devemos todo dia mortificar os membros que estão sobre a terra. Ou seja, tudo aquilo que é terreno é diabólico. Então tudo aquilo que vem para tentar nos atingir, para que nós venha pecar contra Deus ou falhar contra Deus, nós temos que mortificar. E como que nós mortificamos? Pensando nas coisas que são do alto, pensando nas coisas que são de cima, nas orações e nos jejuns. Por isso, nós devemos entender uma coisa, que quando nós pensamos mais nas coisas do alto, quando nós pensamos mais nas coisas de Deus, quando nós buscamos mais as coisas do céu, menos as coisas da terra vão tomar força sobre nós. Menos as coisas deste mundo vão querer nos contaminar. Menos as coisas deste mundo vão querer nos corromper. Hoje muitos estão enfraquecendo por quê? Hoje muitos estão morrendo espiritualmente por quê? Muitos estão morrendo espiritualmente por quê? Porque está deixando as coisas da terra, está deixando as coisas deste mundo tomar o coração, está deixando as preocupações, as inquietudes da vida, tudo isso tomar o coração, e isso é preocupante. Nós devemos ter as coisas, fazemos sim as nossas coisas,
Fazemos sim. Temos as nossas necessidades para fazer, sim. Mas nós temos que entender uma coisa, que nosso pensamento tem que estar ligado a todo momento. Nosso pensamento tem que estar ligado a todo momento em oração, em louvor, na palavra. Não deixar que as preocupações só nos sufoquem, só nos matem espiritualmente. Hoje as pessoas não estão tendo mais controle. As pessoas não estão tendo mais domínio próprio. De controlar a nossa vida. De organizar a nossa vida. Porque tudo isso pode nos matar espiritualmente. Então, Paulo está falando assim, se tem louvor nisso pensai. E no versículo 9 ele termina, o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo está falando assim, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram, e não mais, e ainda mais ainda, aquilo que vocês estão vendo em mim. Olha como que Paulo, ele tá falando assim, ó, antes de eu pregar, eu tenho que viver. Então Paulo está falando assim, vocês estão vendo o meu jeito? Vocês estão vendo o meu jeito de andar? Vocês estão vendo o meu jeito de falar? Vocês estão vendo o meu jeito de agir? A minha forma de pensar? O meu jeito de pregar? O meu jeito de fazer a obra? Vocês estão vendo? Vocês estão aprendendo? Vocês receberam? Vocês estão ouvindo? Então vocês comecem a praticar. Vocês comecem a ser meus imitadores. Vocês comecem a fazer as boas obras que eu também estou fazendo. Por quê? Porque o Deus de paz vai ser convosco. Porque hoje as pessoas falam assim, ah, eu amo. Ah, eu prego amor. Aqui nós prego amor. As pessoas falam assim, prega. Você é mais simples. As pessoas pregam, mas não vivem o que prega. Muitos estão pregando aí fora, mas não estão vivendo o que prega. Muitos pregam que ama, mas na verdade não ama. Muitos pregam que adora a Deus, mas na verdade não adora a Deus. Você vê várias assim. Muitos pregam, eu amo. Vou colocar exemplos. Eu amo. Eu entrego comida para os necessitados. Eu entrego cesta básica. Eu entrego ali o que necessitado está pensando. Mas realmente, isso não quer dizer que você está amando. Isso não quer dizer que você está amando. Quando nós lemos lá em 1 Coríntios, versículo 13, olha o que Paulo fala, capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então não é porque eu ajudo, não é porque eu estou entregando um alimento ou estou ajudando um pobre, não, que eu amo. Porque o amor, ele não vem só de obras, o amor ele vem de dentro. Hoje as pessoas falam, eu amo, mas não ama aquele que está dentro da sua congregação. Eu amo, mas não amo aquele que está precisando da tua oração, está precisando da tua ajuda. Eu amo, mas quando alguém erra dentro da sua congregação, lança fora, mata a alma. Isso não quer dizer que ama. Jesus, ele amou, mesmo os pecadores tentando matar ele. Então nós temos que entender uma coisa, que o amor não é só lá fora, o amor também tem que ser aqui dentro. Então nós devemos amar uns aos outros. E o amor como? Meu irmão, estou precisando de oração, ora por mim. Amém, vou estar orando, meu irmão. Vamos estar jejuando nessa causa. Você está precisando disso? Vamos estar ajudando. Mas não, as pessoas só querem amar, só querem falar que ama, ou mostrar que ama, mas na verdade não tem esse amor no coração.
Então, por isso que Paulo está preocupado. Ele está falando assim, vocês estão vendo em mim? Tudo isso que eu estou fazendo, o testemunho, a minha vida. Pega aquilo que eu estou fazendo como um testemunho para que vocês façam também. Então nós devemos pegar aquilo que é bom, as boas obras, os frutos bons. Devemos entender que tudo aquilo que Paulo está nos ensinando aqui é para o melhor da igreja. Tudo aquilo que Paulo está ensinando aqui é para que nós venhamos aprender mais e andar cada vez mais em sinceridade diante de Deus. Então é isso, meus irmãos. Hoje a palavra é essa. Que nós venhamos tomar muito cuidado. Hoje a palavra é essa. Que nós venhamos ser vigilantes. Não deixar que aquilo que é deste mundo, as preocupações, as ansiedades dessa vida, nos corromper, nos sufocar. A palavra é essa. Que nós devemos pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas de cima. E deixar que as coisas da terra, aquilo que nós queremos fazer, nós temos que colocar tudo diante de Deus. As nossas necessidades. Tudo aquilo que nós temos nessa terra, nós temos que colocar diante de Deus. Para quê? Para que não venha entrar no nosso coração. E o que tem que estar dentro do nosso coração? A paz de Deus. A paz do Espírito Santo. Tudo aquilo que é do Espírito Santo tem que estar dentro do nosso coração. Hoje muitos guardam ira, muitos guardam ódio, guardam mágoa. Por quê? Porque não tem a paz de Deus no coração. Porque o servo de Deus verdadeiro, o servo de Deus justo, que está na verdade, que anda conforme a palavra de Deus, o servo de Deus, ele não tem mágoa, ele não tem ira, ele não tem ódio. Ainda que possa vir para tentar atingir, mas ele repreende e lança por terra tudo aquilo que é do inimigo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ter paciência. Não se coloque o sol sobre a vossa ira. Nós temos que ter paciência. Paciência. É difícil, é. Às vezes tem pessoas que você fala, meu Deus, não tem jeito, não tem como. É difícil essa pessoa, é difícil. Mas você tem que ter paciência. O tempo não é seu, o tempo não é meu, mas o tempo é de Deus. É Deus que faz a obra, é Deus que mostra, é Deus que muda, é Deus que transforma. Nós só estamos fazendo aquilo que Deus está nos ordenando. Paulo, ele só fazia aquilo que Deus ordenava. Ele era o quê? Apóstolo, ministro. Mas quem convencia os homens, quem mudava os homens, quem transformava os homens, era o Espírito Santo de Deus. Então nós só faz aquilo que é ordenado, mas é Deus que faz o crescimento, é Deus que faz a obra crescer. Então vamos ter paciência, meus irmãos. Vamos tomar muito cuidado, porque o inimigo, ele está vindo de vários lados, de várias situações, para tentar parar o povo de Deus. Devemos orar mais, devemos jejuar mais, devemos se ligar mais com as coisas do alto, para que isso não venha, as coisas deste mundo não venham nos parar. Amém? Essa é a palavra que eu deixo. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu deixo, meus irmãos. Então vamos tomar muito cuidado. Por isso que Paulo falou assim, tente cuidado de ti mesmo. Paulo falou para Timóteo, tente cuidar de ti mesmo e da doutrina. Tente cuidado, tente cuidar. Cuida de você e cuida também daquilo que é de Deus. Mas tente cuidado, ou seja, seja cuidadoso. Se nós somos cuidadosos com nossos filhos, seja cuidadoso com você também, comigo também. Nós devemos ser cuidadosos em toda maneira de viver. Glória a Deus. Amém?